Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, falar de gratidão e lembrar da nossa história realmente nos desperta um sentimento de adoração, de uma adoração sincera, de uma entrega sincera diante de Deus, porque quando olhamos para o passado, a gente vê a fidelidade do Senhor, como o Senhor cuidou das nossas vidas e, acima de tudo, como Ele continua cuidando de nós. Eu fico muito feliz quando eu ouço o som das crianças na igreja. Eu fico muito feliz quando eu vejo eles aqui ocupando este lugar, porque vai passar muito rápido e daqui uns dias eles serão os nossos diáconos, nossos presbíteros, aqueles que continuarão a nossa história. Então, muito bem pensado pela diretoria de colocar nesta noite esse momento de gratidão e trazer as crianças. É como uma corrida de bastão e os mais experientes estão passando o bastão, preparando para o futuro. Nós agradecemos a todas as visitas que vieram adorar a Deus conosco. Desde ontem à noite, um culto de oração. Hoje de manhã, aquele musiculto maravilhoso. E quando o Ministério de Louvor, o Ministério Fleming, está ministrando agora à noite, trouxe esse último cântico, eu ali pensando, Senhor, muito obrigado. Porque aquilo que nós vamos refletir nesta noite é praticamente esse louvor que nós cantamos. Após a minha palavra, o pastor José Wagner, que é o nosso vice-superintendente, está aqui em nome da diretoria da convenção representando, também vai ter uma palavra aqui, vai fazer a conclusão do nosso culto. Irmãos, há muitas histórias sobre família na Bíblia Sagrada. Há muitas histórias. Em Gênesis tem várias histórias. Há exemplos maravilhosos de famílias fiéis e vitoriosas, e há anti-exemplos. O que não fazer também a Bíblia toda. E quando a diretoria da igreja me convidou para trazer a palavra hoje à noite, analisei várias famílias da igreja, mas uma delas fisgou meu coração. Não porque a gente não a conheça, é justamente o contrário, porque é uma história muito conhecida, a história do filho pródigo. Quem já ouviu essa história? Amém? A maioria, até as crianças aqui sabem contar essa história. Mas, inclusive, não faz muito tempo assim, no mês de agosto, nós tivemos a diaconisa Elza pregando aqui na igreja e trazendo uma mensagem, e a conclusão da reflexão dela foi sobre essa passagem bíblica. Mas, mesmo que eu analisasse outras famílias, eu olhei para os salmos, olhei para várias famílias da igreja, da Bíblia, aliás, mas meu coração parava em Lucas 15. Lucas 15, a partir do versículo 11, é a história que nós vamos contar, a história do filho pródigo. A história do filho que um dia chegou para o pai, diz assim a partir do versículo 11, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu entre eles. Versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando
tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, de forma dissoluta. Então, meus queridos irmãos, primeira coisa que eu gostaria de dizer, na parábola do filho pródigo tem um princípio que o pai respeita, uma coisa chamada livre-arbítrio, direito de escolha. Ninguém pode estar num lugar forçado. Muitas vezes a gente olha para o capítulo 3 de Gênesis e vê a queda. E depois a gente vê um querubim com espada inflamada guardando o caminho da árvore da vida. E muitas vezes perguntamos por que esse anjo, esse querubim não guardou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse, coma de tudo, mas a árvore do meio do jardim não coma, você vai morrer. E mesmo assim, avisando, Deus deixou. Porque Deus não queria que o casal, que representa a nós, a nossa humanidade, todos os seres humanos, servissem ao Senhor, porque não tem outra possibilidade. Não, Deus sempre dá o direito de escolha. E na parábola do filho pródigo, a escolha também é deliberada. Ele chegou para o pai e falou, pai, eu quero parte da herança. É a mesma coisa de dizer para o pai assim, o mais importante é aquilo que você tem, não o que você é para mim. Naquele tempo era condição até mesmo para ser apedrejado o filho que pedisse herança para o pai ainda vivo. Mas o pai dessa parábola, interessante, que ele não chama os anciãos e manda que o seu filho seja apedrejado, libera um apedrejamento do seu filho. Não, pelo contrário, ele repartiu e colocou na mão do seu filho. E o texto diz assim, não passou muitos dias, ele catou tudo que tinha. Ele foi lá nas gavetas dele, catou tudo, até os pares de meia dele colocou e falou, vou embora. Estou cansado da rotina. É sempre a mesma coisa. Quantas vezes também com a igreja, ou servir a Deus numa igreja, é também às vezes participar de uma rotina. Muitas coisas vocês poderiam descrever o culto. Primeiro vai ter uma abertura, depois vai ter louvor, depois alguém vai no meio, depois alguém vai trazer o púlpito aqui no meio. E vocês vão decorar a nossa liturgia. E parece que a gente está perdendo alguma coisa. E o filho pródigo também sentiu que estava perdendo alguma coisa e ele toma uma decisão de ir embora porque ele quer ser dono do seu próprio destino. É uma petulância. A pessoa achar que é autossuficiente, que é capaz de discernir a sua própria vida. E ele se deparou com o mundo e o que o mundo quer não é o que você mas aquilo que você tem. E como ele levou muito dinheiro, muita moeda, é claro que ele conseguiu, no primeiro momento, ter muitas amizades. Porque o dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo. Compra o que os olhos vê, mas não compra o que os olhos não vê. Compra muitas coisas, mas não compra amor. Não compra paz. Não compra a verdadeira alegria. Não compra a verdadeira vida. Outra coisa, o pai, se quisesse, a qualquer momento, poderia ir atrás dele e trazê-lo de volta à força. Mas o pai não faz isso.
deixou ele ir. E lá ele viveu sem freios. Ele deu vazão a toda a sua natureza. Diz assim o versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. De repente os amigos somem. De repente os amigos dele sumiram, desapareceram. E ele então fica sem nada. E na parábola do filho pródigo tem um detalhezinho que é muito forte. As histórias que Jesus contava era para realmente fazer a pessoa acordar. Vocês imaginem, até hoje, 20 séculos depois, para criar suíno em Israel, precisa de autorização do governo somente para fins científicos. E se por acaso em algum lugar tiver, é porque alguém se declarou não judeu, para que tenha esse animalzinho, que tem a sua finalidade na natureza, mas não para o próprio alimento. E então, versículo 15: então foi pedir de trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos, e ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Na verdade é isso que acontece quando alguém está longe da casa do Pai, longe da casa de Deus. As pessoas, na verdade, não têm nada para oferecer no sentido espiritual, no sentido de realização, no sentido de preencher o vazio interior. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e somente Deus é capaz de preencher este vazio. Então, não adiantava pedir, além das pessoas não dar nada, as pessoas não tinham como oferecer, talvez aquilo que aquele jovem queria. E de repente ele viveu um trabalho degradante de cuidar de porcos, e quem aproxima muito desse animal tem a sua roupa começa a cheirar como os porcos, e ainda mais, ele desejava comer a comida dos porcos. Porque na verdade no mundo, o pecado, por mais atraente que seja, ele não passa de comida de porcos. É isso que representa essa parábola. O pecado em si significa isso. Mas a outra coisa que eu gostaria de enfatizar no versículo 17: então, caindo em si. Olha só, houve um momento na vida dele que ele caiu em si. Se ele caiu em si, uma vida longe da família era uma vida fora de si, era uma vida de loucura. Alguém desejar abandonar a casa do Senhor por qualquer outro lugar, o texto praticamente nas suas entrelinhas deixa claro que é uma loucura. Cair em si significa que ele vai passar por um processo de conversão sincera, de uma conversão verdadeira. Ele vai olhar para dentro dele. Porque quando ele olhava para fora, os prazeres passou. O que sobrou para ele foi porcos e comida. E aí em si, olhando para dentro dele, ele disse assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele sentiu falta do pão quentinho, da casa do pai. Ele sentiu falta do pão. Ele sentiu falta de pão. A casa do Pai, que é a igreja, tem que ter pão. E quando a gente fala de pão,
A gente lembra que lá no deserto, o povo se alimentava do maná que caía do céu. E um dia veio o Filho de Deus, veio a este mundo, como a gente sempre ouve, e de uma forma muito brilhante, que a maior maravilha não é o homem construir um foguete de pisar na lua, mas de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, pisar na terra. E esse Filho de Deus veio, e um dia diante de uma multidão, ele fala assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. João 6,35. Na casa do Pai não pode faltar pão, ou seja, não pode faltar Jesus. Hoje a equipe o Ministério de Homens colocou a barraquinha lá fora, pedindo doação para a cidade de Rio Bonito do Sul, pelo tornado que passou. Mas ali fora, quando armar a barraca, ali tem que ter pão para oferecer para as pessoas. Os nossos irmãos que cuidam do pátio da igreja têm que ter pão para distribuir, pão espiritual, tem que ter Jesus para falar para as pessoas que adentrarem a esse pátio da igreja. As crianças aqui no fundo, em cada sala, do berçário até a classe de jovens, tem que ter muito pão, muito Jesus. E aqui dentro da igreja, em todo o culto, e graças a Deus, que nada acontece na igreja a não ser no nome precioso de Jesus, porque não pode faltar pão. E é isso que as pessoas, se um dia deixarem essa casa, vai sentir e vai dizer: lá na casa do Pai tem pão. E ele olhou para dentro e reconheceu quanta diferença. Havia pão na casa do Pai. A amizade do mundo silenciou, a marca da casa do Pai tornou-se evidente. Não havia apenas pão com fartura, mas disponibilidade incondicional. Ele fala assim: quantos jornaleiros, quantos aqueles que trabalham pela jornada de um dia, quantos trabalhadores, quantos diaristas da casa do meu Pai têm fartura de pão. Então, ou seja, o pai tinha pão, a sua família tinha pão, mas os empregados tinham pão, aqueles que visitavam a fazenda tinham pão. Ninguém saía sem pão da casa do Pai. A marca da casa do Pai era o pão. Ninguém passava fome. Na casa do Pai não pode faltar pão. Nos cultos não pode faltar Cristo. Em todos os ministérios, em todas as salas da igreja, em todas as reuniões, em todas as programações, em todos os cultos, na nossa visão, na nossa missão, nos nossos valores, nas nossas decisões, na nossa agenda, é Jesus, 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 Jesus. Tem que destilar Jesus, tem que oferecer Jesus. Jesus tem que permear todas as nossas atividades. E quando ele olhou para dentro de si e comparou, ele tomou a decisão mais acertada da vida dele, porque a decisão mais acertada não estava longe da casa do Pai. Versículo 18, na minha versão, diz assim: eu vou me arrumar, voltar para o meu Pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Era o Pai material, mas ele fala assim: eu pequei contra os céus. O maior pecado, quando alguém comete um pecado, transgride alguma coisa, ele ofende os céus, ele ofende os anjos, ele ofende o culto incessante do céu, ele ofende a sala do trono de Deus, ele ofende a graça de Deus. Ele ofende o amor de Deus. Ele ofende aquilo que Deus representa nos seus atributos
de bom e de melhor, e ele ensaiou na sua mente: Pai, eu pequei contra os céus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, não me chama mais porque eu sou indigno. Naquele momento estava acontecendo uma coisa muito grande, porque quanto mais nós pensamos em Deus, nós pensamos na nossa pequenez, nós pensamos na nossa indignidade, e ali ele se quebrou todo quando ele estava ensaiando isso. Ele falou, ele trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele fala isso, era uma decisão muito difícil. Porque se ele fosse considerado como empregado, ele iria trabalhar na fazenda, mas ele não iria entrar na casa. Na hora da refeição, ele iria fazer refeição junto com os empregados, mas não iria fazer junto com o pai. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Foi isso que ele pensou. Ele falou assim, mas tudo bem. Se o papai não me considerar mais, mas eu vou ver o rosto dele todo dia pelo menos, e pelo menos vou ter pão, eu vou reconhecer. E é interessante que ele na sua conversão, ele não julga culpa em ninguém. Ele fala, eu não sou, o meu problema é do sistema, o governo faz coisa errada, eu também faço, as autoridades fez coisa errada, eu também fiz. Herodes mandou matar João Batista, e eu também fiz loucura, e joga a culpa nos outros, mas não, ele fala assim, foi eu mesmo que fiz, fui eu mesmo que te ofendi. Ele assume a si próprio, e ele ensaia, e aí ele toma a decisão, e foi para o seu pai. Oh, decisão mais acertada da vida. A decisão mais acertada da vida é quando nós tomamos a atitude, quando a gente percebe em algum momento que alguma decisão vai ofender a Deus, e ele fala, não vou, eu vou ter com meu pai, eu vou falar com meu pai, eu não vou mais pecar, eu quero mudar de vida, eu não vou fazer mais isso, eu assumo que eu fiz, mas eu não quero mais viver. Ele sente-se inconformado com isso, conforme Paulo escreveu aos Romanos, não se conformeis com este mundo. É isso que aconteceu, é esse rebuliço interior que aconteceu no coração do filho pródigo. E aí, e arrumando-se, versículo 20, foi para seu pai. Agora, nós vamos tratar de amor. Amor verdadeiro enxerga de longe. Amor não envelhece. Amor, ele é sempre presente. Olha a situação. Versículo 20. E derramando foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou. E aconteceu uma coisa no coração do pai. Amor. Compadecido dele, ele perdeu a compostura. Um homem de alta posição, ele tinha um jeito de andar solene, passo, podia andar, apertar o passo, mas sempre de cabeça erguida. Naquele dia, ele olhou para o filho, ele esqueceu. Ele corre. O filho vai andando e o pai vai correndo. Olha que cena. Porque é assim na casa do pai. Você dá um passo para Deus e Deus dá milhares de passos até o encontro. Se você pede alguma coisa para Deus, 1000 vezes mais Deus deseja te dar. Se você reconhece alguma coisa para Deus, Ele sabe quando a pessoa vem e quando ainda está longe, mas Ele não quer ficar longe, Ele quer ficar perto. O filho anda, o pai corre. Amor presente. Então, se ele enxerga de longe é porque
Certamente ele todos os dias olhava para o final da estrada. O mesmo filho que um dia sumiu, agora ele reconhece. E pai verdadeiro sabe o filho. O pai e a mãe sabem o filho que tem. Conhece de longe, não precisa dizer nada. Não é verdade? Os pais, quando olham para o filho, sabem. O filho está triste, está alegre, aconteceu alguma coisa, não precisa dizer. Às vezes não sabe o que é, mas só pergunta: o que foi? Por que você está quieto hoje? Por que você está desse jeito? Pai conhece, mãe conhece também. Então o pai aguardava, enxergou de longe. A miopia espiritual impede de ver as vidas a serem transformadas, que por trás de uma aparência desfigurada, a imagem e semelhança de Deus que precisa ser resgatada. Ninguém deveria cruzar as fronteiras da família de Deus sem ser visto. Ninguém. Nós teremos que ter os óculos do amor e enxergar quando alguém cruza, mas não enxergar a situação exterior, mas o potencial que cada pessoa tem, porque a pessoa tem a imagem e semelhança do Senhor que precisa ser resgatado, e é esse amor que nós devemos ter para com as pessoas. O pai agiu rápido. Nós muitas vezes temos que agir rápido, não há tempo a perder. O pai não preocupou-se, considerasse desajeitado, escandaloso o fato de correr. A graça que foi derramada na cruz é uma graça escandalosa aos olhos do mundo. Um Deus perfeito, santo, morrendo na cruz para salvar os pecadores. E muitas vezes as pessoas perguntam assim: qual é o meu valor? Quanto que eu valho? É a minha resposta para você: você vale um Deus crucificado. Você quer mais que isso? O teu valor é o Filho de Deus morrendo por você, derramando o sangue dele por você. Esse é o teu valor. Você é muito importante. Você é um filho e uma filha da casa do Senhor. O pai valorizou o filho, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. Isso nos mostra perdão, amor e graça. Nesse gesto estava deixando claro que eu recebia, que não abria mão dele, que era muito importante. E assim devemos ser nós em relação às pessoas. Às vezes a gente fala: é livramento, aquela pessoa não vem mais, é livramento. Não, irmão, não devia ser assim. Não deveríamos abrir mão das pessoas no nosso coração. Nós devíamos amar sempre. Quando ele ensaia tudo isso, no versículo 22, ele não consegue dizer o que ele preparou. Ele fala assim: o pai abraçou e beijou, e aquilo que ele ensaiou, ele repetiu: pai, pequei contra Deus diante de si, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai também nem quis ouvir aquilo de ter falado um psil para aquele filho: fica quieto. Tragam depressa, a pressa do pai, a melhor roupa, e vista nele. Põe um anel no dedo, sandálias nos pés. Traguem e matem o bezerro cevado, o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe o que acontece na casa do Senhor, na casa do pai, naquele momento? É que a roupa anunciava a justificação, as sandálias a santificação, o anel uma aliança, o novo começo. O mendigo é tratado como um príncipe, o novo futuro, um defunto voltou a viver. É assim que nós devemos tratar quando alguém aceita Jesus, alguém que aconteceu uma ressurreição, alguém perdido na vida sem saber para onde ir, agora ele encontrou a casa do Pai e deve ser motivo de alegria. E um dos versículos citados pelas crianças é que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nós ouvimos isso, e há mesmo, o coral celestial canta quando alguém se curva, volta para a casa do Pai, porque há um novo futuro.
futuro. O novilho cevado, especialmente separado, fala ao nosso coração sobre fé. Acreditar que um dia a rotina poderia ser quebrada e uma festa iniciada. Então o pai prepara o novilho e diz: vamos engordar, um dia meu filho vai voltar. Era a fé do pai. O coração do pai, ele esperava. Amor da casa do pai tem que ser assim: esperar. E quando alguém vir, acolher. É isso que essa parábola nos ensina: acolhimento. Mas nós precisamos ter fé. Ter fé. Ter fé no sentido de preparar a festa. Saber que um dia terá um banquete. Mas aquele novilho que um dia estava sendo separado para morrer, ele representa também Jesus. Ele nos fala de Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida por nós. Como escreveu Paulo: Cristo se empobreceu para que tornássemos rico. A alegria por estarmos na casa de Deus deve ser contagiante. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí ele fala da ressurreição. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Alguém longe da casa do Pai é alguém morto espiritualmente. Quando se encontra com o Pai, ocorre uma ressurreição espiritual. Um reviver que não é por si próprio, mas pelo amor, pela graça, pela bondade do Senhor. Alguém longe da casa do Pai é alguém perdido. Graças a Deus pelos que encontra o caminho de volta para viver a vida de verdade, a vida com propósito do Senhor. Acreditar na ressurreição. O amor ressuscita. O afeto ressuscita. A alegria ressuscita. O abraço ressuscita. O carinho ressuscita. É isso que acontece. Não sejamos como o irmão mais velho, que quando chegou disse: esse teu filho, falou para o pai, não quis entrar na festa. Mas eu nem vou falar muito do irmão mais velho. Sabe por quê? Porque amanhã o pastor Adailton vai continuar essa história e vai contar que na família de Deus nós somos sempre irmãos. Nós temos irmãos de sangue, e aconteça o que acontecer, esse será sempre o nosso irmão. Na casa do Pai também deveria ser assim. Não deveria ter ex-irmão, mas da nossa parte, do nosso coração, deveria sempre existir, baseado num amor, sempre uma consideração de irmão para sempre. Nunca negue a paz do Senhor. Aquele não vai congregar mais, então eu não vou dar mais a paz do Senhor. Não, irmão. Mostre amor. Como a gente canta muitas vezes, ainda quando for custoso, mostra amor. O coração do filho mais velho, do irmão mais velho, era um coração pequeno. Ele falou: pai, eu estou sempre aqui, você me dá um cabritinho. O coração dele era pequeno para comer com meus amigos. O coração do pai era um coração gigante. Era um boi. Era um cabritinho. O coração dele era um boi. E para convidar a vila toda. Que a gente não tenha um coração pequeno para comer com os amigos, mas que a gente tenha um coração grande para espalhar esse amor pela barreirinha, por onde Deus nos mandar, para a gente encontrar as pessoas. Nas minhas viagens mentais, eu conversei com o pai do filho pródigo e falei assim para ele: você não pode dar uma conversada com os meus irmãos no aniversário da igreja da Barreirinha? Você é um pai tão carinhoso. Ele falou assim: eu vou falar então. Pode ser assim, de qualquer jeito? Eu falei: não, fala
poeticamente, você pode falar? Ele falou, eu posso falar. Então ele falou assim: seus olhos um dia marejou por algo que nunca esperou. Um filho abandonar seu lar, ver todos os dias vazio o lugar em que tudo apostou. Sua silhueta assim sumiu, quem sem olhar para trás partiu. O pai disse assim: mas eu acreditei que o amor que eu semeei, então mandei engordar um novilho, e as vestes preparei, um lindo anel comprei, só para ele. Vocês não sabem, ele é o meu filho. De olhos cansados de espera, mas de esperança sempre acesa, eu velava a estrada longa, onde o amor plantava certeza. Não contei dias nem culpas, nem pensei erros nem partidas. Guardou no peito o mesmo abraço que devolveu ao mundo novas vidas. Quando ao longe vi o passo, trêmulo, frágil, arrependido, corri perdendo a compostura, porque vou encontrar um pedaço do céu perdido. E o meu abraço rompeu distâncias, lavou feridas, calou medo, pois no meu peito meu filho cabia, tudo que de volta sem segredo. Não perguntei o porquê, não exigi promessa ou prova, celebrar era o bastante, o amor quando é puro renova. Ele estava mal cheiroso, mas deixei de lado, porque na verdade o que o meu coração cheirava era o meu filho amado. E assim, entre luz e festa, o pai com gesto largo e brando mostrou que o perdão envolto em amor é o fogo que mantém o coração brilhando. Aí já que eu estava conversando com o pai, eu falei assim: e você, filho, que voltou, que recebeu o abraço do pai, o filho Gastão, o filho pródigo, será que você não manda também um recadinho para os irmãos lá da Barreirinha, no aniversário? Ele falou: eu posso falar umas palavras, eu não sou poeta igual meu pai, mas eu vou mandar umas palavrinhas. Aí ele mandou. Aí o filho pródigo escreveu assim para nós: o abraço que espera. Parti cedo, leve, livre, com os bolsos cheios de herança, mas o coração vazio de rumo. Pelas estradas gastei tudo em prazeres ilusórios. Perdi as moedas, perdi amigos, e sem abrigo não tive mais corpos, nem companhia, só os porcos e o que eles comiam. Lembrei então de um lar distante, onde o pão quentinho tinha nome e o amor endereço certo, porque havia alguém por perto que de tudo cuidava. Então caminhei, quebrado, passo por passo, ensaiando desculpas impensadas que o vento desmanchava. Mas antes que chegasse à porta, meu pai correu ao meu encontro e num abraço de amor me envolveu. Foi rápido, como perdão, como um rasante de um falcão, quente como saudade. Todos entendem, não importa a idade, antigo como promessa. E o que era minha queda virou festa, e o que era sombrio virou canto, um encanto. E o que era um filho perdido, renasci nos braços do meu pai, de onde não quero sair nunca mais, porque há caminhos que só acha quando o coração se rende, não se troca, dispensa ou vende. Pois há um amor que nunca parte, apenas espera a gente. De mendigo virei príncipe, e se hoje estou aqui, por favor, aumente o som, porque dentro de mim eu faço uma celebração de coração. E sem mistério, todos vocês indistintamente fazem parte desta família, desse ministério. E para terminar, não somos ilhas,
de Deus somos filhos e filhas, da Barreirinha somos família. Família é onde o amor nunca morre, onde somos aceitos e perdoados. Família perfeita é que construída sobre a rocha. É a nossa família da fé, é a Igreja Barreirinha. Família Barreirinha, há vagas para quem quer ir para o céu.